Pois com prazer. Os ministros foram muitas vezes o grande público ao qual eu falei. Então é com prazer que me apresento a estes que agora seguramente já não me conhecem mais, porque estou mais em outra área. Eu sou atualmente o diretor e continuo o responsável pelo folheto litúrgico O Dia do Senhor, que está próximo de celebrar os seus 50 anos. Esse nosso folheto litúrgico da Arquidiocese, daqui a pouco estamos comemorando 50 anos. E ele está sendo a minha ocupação principal. Por isso até apareço pouco nas câmaras, porque o meu trabalho é na escrita, na revisão, na finalização dos textos. Mas eu aceitei com muito prazer o convite que o Padre Márcio me fez, porque os trabalhos na igreja, diz um grande santo, que eles são que nem uma árvore. Eles começam e ficam, se desenvolvem e não perdem a identidade. Uma árvore que nasce laranjeira, por mais que cresça, é laranjeira. O ministério, por mais que ele desenvolva e cresça, ele é o ministério na igreja. Então eu vejo esse trabalho uma continuação daquilo que a gente começou. Então é com prazer que estou participando desse congresso. Era costume na Arquidiocese de 2 em 2 anos, antigamente, fazermos um congresso, reunir todos os ministros para uma grande fogueirada, como se diz, né? Todo mundo assim, junto, se estimulando, se apoiando e tocando o trabalho para frente. Uma das coisas mais importantes deste ministério é que ele nasceu dentro da grande pastoral da Arquidiocese. Ele não é, digamos, um grupo, um movimento, uma organização isolada, ela faz parte da grande pastoral da Arquidiocese. Sabemos que o Concílio Vaticano II, que foi encerrado em 65, ele trouxe uma profunda renovação na igreja e trouxe grandes mudanças para a pastoral. E o ministério, ele nasceu dentro desse grande, digamos assim, grande movimento do Concílio de Renovação da Igreja. O Concílio foi encerrado em 65. Depois, em 69, teve uma coisa importantíssima para o ministério. Paulo VI publicou e instituiu este ministério, Paulo VI, em 69. Quer dizer, apenas 4 anos após o encerramento do concílio. Ele instituiu esse documento, chamou-o de Fidei Custos, traduzindo a guarda da fé, a defesa da fé. Isso foi em 69. Aí depois, com essa renovação toda que o concílio suscitou, em 1974, foram formados os 2 primeiros grupos de ministros, em 74. Lembro muito bem onde foi. Foi naquela época, a igreja Barros Cassal era o grande centro dos nossos encontros pastorais. Não tínhamos centro de pastoral. Então, um grupo, não sei se foi julho ou agosto, foi formado à noite na igreja da Pompeia. E outro grupo foi formado em dezembro na Vila Betânia, que reunia as dioceses do interior, que então era uma preparação de um fim de semana. Então, em 74, foram formadas as 2 primeiras turmas para o ministério. Depois, essa formação do ministério era uma coisa nova, porque o ministério, distribuir a comunhão, era rigorosamente restrito a ministros ordenados. Então, essa abertura para leigos, na época, sequer a comunhão era distribuída como hoje, na mão. Não havia ainda isso. Então, era uma mudança extremamente grande para a mentalidade da época. Então, a preparação desse ministério, ele foi assim assumido pela pastoral da Arquidiocese. Então, toda a pastoral se envolveu na definição das características, da preparação. Toda a pastoral da Arquidiocese fez, nesse sentido, um verdadeiro, digamos, estudo, uma verdadeira proposta
para esse ministério, foi em 74. Então vejam vocês que o nosso caminho já é longo, ele começou em 74. A mim coube, na época que eu era o coordenador da liturgia, me coube a coordenação desse ministério, que é Dom Antônio Schewich, que vocês não conhecem, mas que foi uma figura extremamente importante na pastoral da arquidiocese. Ele que era o coordenador da pastoral. Então ele me confiou a tarefa de coordenar a liturgia, e dentro da liturgia estava o Ministério da Comunhão. Então eu fiquei, a partir de 74, praticamente uns 20 anos, fiquei à frente desse grande trabalho. Mas sempre devemos cuidar muito de não entender que era, digamos assim, uma fatia na pastoral. Não, era uma das forças da pastoral. E os ministros eram contados para qualquer atividade pastoral da arquidiocese. Eram as assembleias de pastoral, eram os grupos especializados. Tudo isso fazia parte, digamos, do grande movimento pastoral da arquidiocese. Os ministros eram da pastoral, eram da arquidiocese e participavam de todos esses trabalhos da nossa pastoral da arquidiocese. Podemos dizer ainda agora que em 69, dizia que em 69 saiu aquele documento do Papa, aquela instrução. Imaginem Paulo VI que ficou com o concílio a ser executado, com tantas mudanças. E Paulo VI enfrentou muitas dificuldades nessa viabilização do concílio. Então, ao introduzir esse ministério, o documento é Fidei Custos, né? Então, o que ele diz em relação ao ministério? Diz o Papa: o bem das almas é a razão da Igreja. Para isso, ela modifica as leis que ela mesma formulou ao longo dos séculos. Ela mesma modifica, em vista de condições peculiares e novas necessidades, para ir de encontro das angústias e das dificuldades do povo pela falta de ministros ordenados. Poderíamos dizer assim que ali está a síntese desse documento que trouxe esta tão grande renovação. Inicialmente era por 3 anos, era por experiência, depois vieram outros documentos confirmando, então, essa abertura feita para os leigos. Uma coisa importante, porque hoje somos familiarizados, temos ministros praticamente em todas as celebrações, mas na época o leigo ir até o sacrário, abrir o sacrário, tirar o Santíssimo, ir pela rua com o Santíssimo, levando para os doentes. Nas comunidades do interior, onde os ministros também coordenavam a celebração dominical, começaram a poder ter também a Eucaristia lá, nas celebrações da palavra. Então, essa realmente foi uma mudança muito grande. Isso deve ser, o fundamento dessa mudança é que o concílio, ele apresenta a igreja como povo de Deus, onde todos os batizados têm a mesma dignidade. Para nós parece óbvio, mas no pensamento mais antigo não era tão óbvio. Havia outra forma de entender a igreja e de explicar digamos assim, a localização de cada uma da igreja. Uma coisa era o ministro ordenado, outra coisa era o leigo, outra coisa era o religioso. Então o concílio diz que, não, a igreja o que é? O povo de Deus. E os leigos quem são? São como todos os batizados, são responsáveis pela igreja. Com isso, eles foram trazidos para a fila de frente, eles acostumados sempre estar atrás. Sempre na frente tinha outros, falando, puxando a carroça, o trabalho. Então os leigos foram trazidos para a primeira linha. Tanto na sua presença no mundo, aí eles, é o lugar deles, o lugar até onde eles são insubstituíveis. Não é o padre, nem é o bispo que vai à frente nas realidades do mundo, é dos leigos. Mas também abriu-se para eles a participação nos ministérios, de acordo com as necessidades. Então, se o leigo, se eu que sou padre, você é padre, Nelson é leigo, se nós temos aquela mesma dignidade
posições diferentes na igreja, mas não dignidade diferente. O Papa Francisco sempre diz assim, que nós todos nascemos leigos, e essa é a nossa dignidade. Agora, como leigos, uns se desenvolvem para a vida de leigos, outros para algum ministério. Então ele diz, um fica padre, outro fica bispo, mas todos eles têm aquela dignidade fundamental igual. Então agora o leigo, ele na igreja, e a arquidiocese sempre primou por isso, quando veio essa nova forma de olhar para a realidade da igreja, a arquidiocese sempre primou por essa valorização do leigo, não para que ele seja um pequeno padre, como alguns desejariam ser, mas um leigo que ele dentro da igreja, ele tem tanto espaço quanto eu. A função que ele exerce é outra, né? A tarefa que ele tem é outra, mas a dignidade dele é a mesma minha. Isto tudo, esse pensamento, naturalmente, creio que foi uma grande conquista para a igreja, e ela ficou verdadeiramente a casa de todos. Ela não é o espaço do padre, o religioso, dos bispos, não. Ele é o espaço de todos nós que fomos batizados, por ela somos responsáveis. Naturalmente não é o leigo que normalmente faz a pregação, mas não é função dele. Mas quem vai trabalhar na empresa não é o padre, é o leigo que está lá. E esta consciência do leigo realmente muito trouxe de benefício, e esse ministério é fruto dessa nova mentalidade. Agora, ali é uma concessão de um ministério que não é próprio do leigo. Esse tipo de ministério não é próprio do leigo. Por isso a igreja concede ao leigo, não que ele não é digno, mas porque a função é outra do leigo. Então agora o leigo assume esses ministérios, esse ministério da Eucaristia e da comunhão, assume com... Acredito que hoje não se acha nenhuma comunidade que queira dispensar o ministro. E todos eles cobram do ministro. Se o ministro não é presente, se ele não atua, se ele se omite, ele é cobrado. Por quê? Porque ele conquistou o espaço dele. Então vejam bem, a origem desse ministério é muito legal. O Papa, ele percebeu que muita gente estava distanciada da comunhão. Os doentes, os hospitais, os idosos. Quem levaria lá? Os padres são poucos e continuam ainda poucos, né? Então o Papa, ele pensou corretamente no nosso entender. A igreja é para o bem das almas, é para o bem do povo de Deus. Então, sendo necessário, modifique-se a lei. E ele modificou, né? Modificou. Era muito diferente de hoje, a organização pastoral. Na época, a arquidiocese, em primeiro lugar, ela era muito maior. Montenegro não era diocese, Osório não era diocese, Novo Hamburgo não era diocese. Então a arquidiocese tinha 23 ou 24 áreas pastorais. 23 ou 24 áreas pastorais. Para manter uma dinâmica, digamos assim, um direcionamento mais, assim, digamos, centralizado, a gente tem os planos de pastoral. Mas os nossos planos de pastoral, eles tinham 3 grandes eixos, ao redor dos quais os outros trabalhos pastorais também se organizavam. Era o eixo da pastoral litúrgica, a pastoral litúrgica, a evangelização e catequese, e o serviço da caridade. Eram esses 3 eixos sobre os quais a pastoral da diocese se organizava. Agora, ao redor dessas 3 comissões principais, se organizavam todos os outros serviços. Então, tinha os diferentes movimentos, tinha a pastoral da saúde, tinha o apostolado leigo, tinha movimentos leigos. Era uma grande, devia ter umas 30 pastorais, todas elas organizadas ao redor desse eixo, dessas três, digamos assim, colunas, que na verdade abrangiam, no entender da época, o que é essencial para o povo de Deus: a liturgia, que tem toda aquela vivência sacramental,
A catequese, evangelização, toda essa dimensão da evangelização da catequese, e depois também o serviço da caridade, que englobava todos os diferentes serviços direcionados mais na linha da caridade. Então esse era o grande centro ao redor do qual a nossa pastoral se organizava. Os ministros, naturalmente, eles eram coordenados principalmente pela comissão de liturgia, mas muitos deles estavam na pastoral da catequese, na pastoral da evangelização, estavam no serviço da caridade. Então, os ministros, acredito que hoje continue sendo assim, eram pessoas engajadas nas mais diversas frentes da pastoral da igreja, no caso, da diocese e das paróquias. Então, a gente viveu esse tempo, assim, nascendo com dificuldade. Uma das perguntas que você vai me fazer, se houve como era a aceitação dos ministros. Isso é uma coisa antiga, que o que é novo, em geral, não presta. No começo não presta ou presta pouco. Mas não dá para a gente dizer que a arquidiocese virou um tipo quase de batalha campal. Não. Certamente, como isso era muito próximo do antes do concílio, e a igreja antes do concílio era bem diferente da igreja depois do concílio. O clero todo tinha sido formado antes do concílio. Então, nem o clero tinha ainda assumido ou entendido, como ainda hoje não se tem, todas as exigências do concílio. E isso foi, assim, uma coisa verdadeiramente nova, né, dos leigos pegarem esse trabalho. Mas sempre se procurou, como havia frequentes assembleias de pastoral, como havia um acompanhamento constante desses ministros, e a minha comissão, ela naquela época contava com a ajuda dos seminaristas, especialmente os teólogos. Então, nos fins de semana, a gente ia às áreas pastorais, reunia os ministros lá e ficava refletindo com eles, geralmente sábado e domingo. Eu, às vezes mais algum religioso, alguma religiosa, alguns seminaristas, se reunia os seminaristas todos daquela área pastoral e se refletia. Aí se refletia os temas importantes. Tinha havido uma Assembleia dos Bispos, se estudava o tema. Se tinha tido uma conferência como Aparecida, Santo Domingo, Puebla, a gente estudava esses textos. Depois, tudo que diz respeito à vida cristã, ao ministério, o sacramento do batismo, a espiritualidade, a palavra de Deus, tudo isso eram assuntos debatidos com tranquilidade, porque se tinha a preocupação de que os ministros não só praticassem ritos, mas vivessem os ritos. Que não só fizessem as coisas, mas que as vivessem com espírito. Então, essa dimensão da espiritualidade era considerada essencial. Essencial. E todo o acompanhamento dos ministros era em vista de um aperfeiçoamento. Porque um trabalho de igreja, seja quem for o que pratica, o padre constantemente tem que atualizar-se, renovar-se e aprofundar-se. Entendíamos que o leigo que estava nesse ministério também devia fazer isso. Então a gente insistentemente, havia cobrança. O ministro que não vinha era admoestado, sim, era chamado a atenção. Né? Como é que você não está participando? Né? Todos têm que participar. Né? Havia também o retiro anual. Acho que ainda tem, essas coisas ainda hoje eu sei que ainda existem. Né? Isso, sem dúvida alguma, favorece a igreja, porque quando temos agentes de pastoral mais, digamos assim, com mais alma, com espírito, com entusiasmo, o trabalho rende muito mais. Rende muito mais. Então, não se pode dizer que teve um idealizador, mas teve uma pastoral que idealizou. Naturalmente, depois, a pastoral, feitos os trâmites, os estudos, as definições todas,
naturalmente caía para a comissão de liturgia, que ela é que vai acompanhar. Mas cada semana, nas reuniões da pastoral, das coordenações de pastoral, cada vez eu tinha que falar como é que vai esse trabalho. Como outros também sabiam do que estava acontecendo e também, então, se colocava. Então, era sempre um trabalho, de alguma forma, digamos, comunitário. Não era um que era o dono, que é o chefe. Não, tem um que vai acompanhar o trabalho. Agora, todo o corpo da pastoral acompanhava o que se fazia. Sem dúvida alguma, a gente foi também aprendendo, né? Porque no primeiro momento, não havia aquele, digamos assim, as pessoas indicadas para os ministérios, nem sempre eram as, não moralmente idôneas, mas pastoralmente não eram as mais indicadas. Então, com isso, foi se aperfeiçoando a metodologia da escolha e surgiram diversos critérios depois. Uma questão fundamental na escolha era que viesse uma carta de apresentação do pároco. Ninguém passava, o bispo não aceitava, ninguém que não tivesse a carta de apresentação do pároco. Quer dizer, o pároco assinava. Depois havia os critérios da pastoral. Por exemplo, pessoas que já estavam excessivamente envolvidas em trabalhos pastorais. Então se procurava evitar, porque quando um soldado só está na batalha, ele perde. Então se evitava que a mesma pessoa tivesse 2 ou 3 ou 4 ministérios na paróquia. Também era objetivo. Em primeiro lugar, se ele é leigo, ele tem provavelmente família. Se ele tem 3 ministérios, 3 reuniões. E aí se foi a semana. Então a gente atendia também a esse particular. O leigo, se evitava que um leigo assumisse. Se já estava muito envolvido, não pegue esse ministério. Além do mais, às vezes a pessoa era excelente catequista, estava indo bem, então fique na catequese, porque para ser ministro não precisa necessariamente ser um catequista, não precisa necessariamente ser um professor, porque para o ministro tem outras qualidades que ele precisa, não precisa necessariamente ser um doutor, um professor, coisa assim. Então, esse era um dos critérios que influía muito. Essa do pároco era sempre, não tinha... Se não tinha carta do pároco, podia ser até meio bispo e não passava. Não tinha como. E depois a gente procurava evitar que se concentrasse demais na mesma pessoa. Mas isso também as outras comissões seguiam. A catequese seguia, o serviço da caridade seguia. Tinha essa mentalidade de que não podemos colocar tudo sobre uma única pessoa, por mais capaz, generosa que ela seja. E ainda mais se ele é leigo, se ele tem família. Então, a igreja tem que ajudar as pessoas, né? As pessoas às vezes são generosas, ele faz tudo e quer fazer mais. Mas aí o pároco tem que dizer, olha, aqui não precisa você. Aqui vamos botar outro, para evitar que as pessoas se estressem e acabam destruindo a família, não educando os filhos. Depois, quando eram pessoas de congregações religiosas, mesmo assim, deviam passar pelo pároco, porque a pastoral é paroquial. Então, mesmo que fosse uma religiosa ou um religioso, sempre o pároco dava o visto dele, porque ele vai exercer, digamos que ele vai trabalhar no hospital, mas o hospital faz parte da pastoral da paróquia, né? E dentro dessa perspectiva também, se insistia muito na organização do grupo de ministros na paróquia. Aí tu já pode entrar com a outra questão, a relação dos párocos, né? Que a gente sempre insistia que essa pastoral, que é acima de tudo de espiritualidade, espiritualização, se o pároco pudesse acompanhar mais de perto a reunião dos ministros. Na época a gente insistia que tivesse uma reunião mensal na paróquia, mensal, onde também às vezes se sugeria temas de estudo. Muitas vezes a comissão sugeria e oferecia textos
para temas de estudo na paróquia. Porém, a gente insistia que mesmo tendo um coordenador ministro, o pároco, se possível, acompanhasse. Porque os ministros, pela sua, digamos assim, abrangência pastoral, se eles são fortes na sua espiritualidade, na sua motivação pastoral, eles produzem mais, ajudam mais o pároco, descarregam mais o padre das suas atividades. Então sempre se fazia pressão. Hoje não sei como é que vocês trabalham esse tema. Antigamente a gente insistia muito nessa presença do pároco nas reuniões dos ministros, né? Dos ministros. O nosso manual de ministros, ele foi o primeiro no país. Ele fez escola. Depois nós o refizemos diversas vezes, refizemos. E sempre integrando os nossos congressos. Para os congressos se fazia uma pesquisa, um levantamento sobre a temática. Dali se recolhia uma série de dados e na próxima edição do manual entravam as respostas do questionário. Então, o nosso último manual, eu acho que o último que fizemos passou depois por Padre Blasio. Não sei se ainda depois continuaram. Mas esse manual correu o mundo, né? Porque ele foi feito a gente sempre trabalhou muito em base aos documentos da Santa Sé. Que esses ministérios, não adianta você ser criativo. Você tem que estar dentro daquilo que a Santa Sé estabelece. Não adianta você ser muito criativo. Mas não, tem que ser de acordo, que aí também você tem força, você tem amparo. E se alguém é contra, ele tem que arregimentar-se, porque você tem base para o trabalho. Então, o nosso manual, ele foi feito em base ao que os documentos diziam, e depois as orientações pastorais também do Brasil. Fazíamos esse manual. Atualmente, eu não sei se vocês ainda têm o manual. O ministro, vocês têm ainda o manual? Usamos o da CNBB. Ah, da CNBB? Da CNBB. Ah, tá. Que nós tínhamos um próprio. Que o ministério, assim como foi organizado na arquidiocese, acho que foi bastante, digamos assim, de frente. Que nós tínhamos pressa. Sim. E fizemos. A arquidiocese, o Dom Antônio era um homem muito lúcido, muito assim, de tocar a coisa para frente. Então, muita coisa ia chegando e ia encorpando. Éramos uma coordenação de pastoral bem forte. A arquidiocese tinha lideranças, como ainda agora tem, lideranças pastorais fortes. Então, deu para a gente levar adiante esse ministro. O primeiro manual foi em 74. Quando começamos com o ministério, a arquidiocese tinha toda uma organização de formação dos leigos, de cursos que se tinha, cursos os mais diversos que tínhamos. E a gente sempre insistia que os ministros, ao menos num curso por ano, estivessem um curso por ano. A escolha, fosse liturgia, fosse Bíblia, fosse pastoral da periferia, pastoral da saúde. Nós tínhamos a seguinte definição, que o ministério era como que uma escola da fé. Uma escola da fé. Agora, isso cobrava de nós bastante, porque exigia que a gente fornecesse temas de estudo. E ali os seminaristas muito me ajudavam, porque, sim, certo, você também, eles, além de darem as palestras, o Márcio era um dos que, além de darem as palestras, elaboravam temas, que a gente depois imprimia por apostila. Hoje nem sabem mais o que é apostila. Isso aqui é quase uma apostila. Antigamente se trabalhava muito com as apostilas, né? E os seminaristas fizemos um estudo, desse você não participou, sobre os novíssimos, céu, inferno, purgatório. Depois sobre o documento de Puebla. Era realmente a gente entendia os ministros como uma escola da fé. Escola da fé. E eu acho que hoje o mundo é mais complicado ainda. A coisa está mais difícil hoje para fazer muitos trabalhos. Então a formação, nossa, tem que ser mais. Então eu sempre penso assim. Jamais falei com o Padre Márcio,
dessa certa obsessão que eu tenho da formação permanente. Eu leigo, ele passa o dia pensando em outras coisas, que é o mundo dele. E os temas da fé não fazem parte, digamos, da rotina do dia do leigo. Ele tem que fazer negócio, tem que cuidar da família, tem que cuidar da escola, dos filhos, etc, etc, do hospital. Então, o tema da fé, se ele não é trazido à baila, ele com o tempo, ele vai decaindo. Por isso eu gostava daquela expressão que se cunhou entre nós na época, de o ministério ser uma escola da fé. Uma escola da fé, onde se estudava tudo que era importante à fé, podia ser tema de estudo. E se pratica, sempre tendo presente a perspectiva pastoral. Não é só de saber as coisas, mas é de saber para poder utilizá-las na pastoral. Os congressos entravam nesses também. Nós tivemos um congresso que foi excepcional. Nós fizemos um congresso reunindo ministros e liturgia. Foi no Colégio do Rosário, reunimos mais de 1.300. Foi lançado aquele canto que hoje tanto cantamos, pelos prados e campinas. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor. Esse canto foi lançado naquele congresso. Quem fez o canto foi feito a nosso pedido do Frei Fabretti, que vocês já não conhecem mais, que já é falecido, grande músico, São Paulo, franciscano. E fizemos esse congresso, olha, foi uma coisa esplêndida, esplêndida. Éramos 1.300 do Colégio do Rosário. Foi acontecimento e até Dom Cláudio teve a sorte de estar de visita do núncio. Aí ele, naturalmente, mostrou sua igreja. Trouxe o núncio para o Colégio do Rosário para ver o salão completamente tomado de leigos no dia de estudo. Esse foi dos últimos congressos, que já estávamos passando mais a bola para outra. Mas os congressos sempre faziam parte da nossa formação. Sempre. Isso exigia muito que todos participassem. A gente tinha essa preocupação, porque quem fica de fora, ele acaba também se isolando no próprio exercício do ministério. E na igreja tudo é nosso. Não é nada é meu, mas tudo é nosso. Então, se a gente pode criar essa mentalidade de que o ministério é nosso, o trabalho é nosso, nós estamos trabalhando, eu acho que ajuda muito. Tinha 3 que se cobrava de todos. Um era o serviço na liturgia, onde o ministro ajuda. Esse era menos cobrado, porque mais facilmente o padre dá a solução. Outro que era mais cobrado era o atendimento aos doentes. Esse era mais cobrado. Visita aos doentes nos hospitais, a domicílio, nas casas geriátricas. Diríamos assim, esse era o mais cobrado. Mas eram cobrados também no serviço deles, que especialmente o ministro do interior, na época eles faziam as exéquias. Também celebravam as liturgias da palavra, que no interior ainda hoje as comunidades têm aquela celebração da palavra. Também ali os ministros atuavam. Por isso, no interior, a gente ainda formava melhor, porque eles tinham mais responsabilidades. Eles eram como que coordenavam uma celebração que do ministro da cidade praticamente não se exigia. Né? Então, essa atuação nas comunidades do interior. Dom Antônio gostava muito de falar desses ministros. Né? Como ele era o bispo da pastoral, ele conhecia todas as comunidades do interior, então ele ficava entusiasmado quando ele via que as comunidades do interior se reuniam domingos, rezavam, celebravam a palavra e o ministro distribuía a comunhão. Aquilo certamente foi, só Deus sabe os benefícios que isso trouxe. Então eram 3, a prioridade 1 era o atendimento aos doentes, dos idosos, que são, hoje ainda, muitas vezes não há quem vá até eles lá. Muitos também não se manifestam, não se sabe tudo.
Mas isso era a prioridade primeira. Depois, na liturgia, eles atuavam, e depois nas comunidades do interior, que era o trabalho deles. E se insistia muito que nenhum ministro ficasse só do altar. Não se queria, era uma linha, nenhum ministro só do altar. Que isso é sem sacrifício. Tem que ter o sacrifício também no trabalho. Então vai visitar um doente, aí você tem que quebrar a sua rotina. Não vale a missa de domingo, aqui você sempre vai. Você vai visitar um doente, tem que ver a hora. Você tem que se preparar. Você tem que também preparar uma pequena oração com ele, um pequeno comentário da palavra. Então a gente sempre cobrava isso do ministro. E o ministro só do altar. Altar sim, mas também a outra parte. Eu acho que mais ou menos respondi o que você queria saber. Padre Marcos, depois de ouvirmos o seu relato, que palavra final o senhor deixa para os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística da nossa Arquidiocese de Porto Alegre? Em primeiro lugar, eu quero dar uma palavra de apoio ao Padre Márcio, porque esse tipo de trabalho eles não vão por si. Eles não vão por si. Ainda mais hoje em dia que qualquer coisa assim mais específica de igreja enfrenta mais peso, porque as pessoas têm o tempo cheio. Em casa, a televisão sempre, a internet, coisa. Então hoje está mais difícil. Então mais ainda precisa um coordenador que acredite e que leve adiante. Por isso, em primeiro lugar, queria dar uma palavra de apoio ao Padre Márcio. Eu vejo que é a árvore que cresce, é o mesmo ministério que nasceu em 69. O primeiro grupo de 74, aqueles todos já, creio que já faleceram, porque já eram pessoas adultas da época, já faleceram, mas o tronco é aquele, e agora só vai se expandindo, mas sempre é um ministério. Depois, uma palavra aos ministérios, eu penso que a igreja ela é nossa, ela não é do pároco, nem do bispo, nós somos a igreja. Agora isto soa bem numa reunião fechada no salão paroquial, mas quando vai para a rua, quando vai para o trabalho, aí que é bom saber que eu sou igreja, que nós somos igreja. Então de crescer ou manter sempre acesa essa consciência de que nós somos a igreja. Se ela vai mal, o pároco é culpado, mas não só. Não só. Ele tem sua parte e Deus certamente não vai lhe cobrar o que ele não deve. E não vai deixar de cobrar do leigo que ele deve. Então eu penso que esses ministros, eles são uma grande força. Eu acredito que Paulo VI, que agora é santo, deva ter conseguido em parte a sua beatificação pelos ministérios que ele introduziu na igreja. E Dom Antônio, que também já está no céu, certamente terá tido muita glória pelo empenho e pelo trabalho que ele fez pelos ministros. Então gostaria que o ministério só crescesse. E para crescer, tem que participar. E sentir-se parte de um corpo, de um grupo, de uma pastoral, de uma arquidiocese, isso tudo é muito importante. Então eu me alegro muito com o que está se fazendo, fico contente que o Padre Márcio está animado, vai fazer um congresso, mostra que não está apagando a vela, vai fazer um congresso, então a gente fica contente e desejo que Deus conserve esse trabalho na arquidiocese para o nosso bem, e as pessoas de idade sempre mais numerosas, pela vida longa, sempre mais esperarão que o ministro leve lá a Eucaristia. Então, muito obrigado. Saúdo cordialmente e fraternalmente os ministros da Eucaristia reunidos em congresso ou encontro arquidiocesano. É importante esses encontros para celebrar, conviver e animar a missão.
Podemos dizer assim também, fazer memória significa não esquecer. Fazer memória significa não esquecer. E é isso que nós queremos fazer, né, com a minha fala, dos anos que eu permaneci na frente do setor dos ministérios leigos, dos ministros da Extraordinários da Eucaristia e da Esperança. Em 1991, fui convidado pelo padre Marcos Brandt, então responsável pelo setor dos ministérios leigos, para dar continuidade desse lindíssimo trabalho, maravilhoso trabalho, serviço prestado para a Igreja, pelos ministros extraordinários da comunhão, ou da Eucaristia. Tá? E esse trabalho eu desenvolvi, eu estive na frente até 2001, quando foram criados os vicariatos. Era então o arcebispo Dom Altamira Rossato e depois Dom Dadeus Grins. Na época, nesses anos, a Arquidiocese de Porto Alegre tinha 21 áreas pastorais. Até então não tinha se formado ainda a Diocese de Osório, nem a Diocese de Montenegro, que se desmembraram depois. E nós trabalhamos 3 eixos importantes: a formação, congressos e retiros. Eu vou falar como é que era o sistema da formação dos ministros. Vou falar a formação permanente. A formação permanente acontecia nas áreas pastorais, sábados de manhã ou domingo de tarde. Eu fui durante o ano em todas as áreas pastorais para abordar temas ligados com o plano ou projetos pastorais da Arquidiocese de Porto Alegre, para dizer que havia uma comunhão, unidade com a caminhada da igreja particular da Arquidiocese e em comunhão com a Igreja Universal. E esses temas nós trabalhávamos em cada área pastoral, onde nesses encontros fazia 1 hora mais ou menos, 1h15, uma explanação, uma exposição. Depois fazíamos o trabalho de grupo de meia hora, depois uma meia hora de convivência, e depois plenário, onde os grupos apresentavam os resultados dos debates. E depois as combinações concretas, as obrigações, os compromissos, relembrando para os ministros seus deveres. Esses encontros sempre me marcaram muito, sobretudo o encontro da troca de experiências, vivências, encontros de animação para esse serviço tão importante para a Igreja. Recebiam nesses encontros polígrafos, referente ao tema trabalhado. Por sua vez, levavam esse polígrafo para casa e continuavam a estudar nas reuniões mensais. As reuniões mensais compreendiam também uns 20 minutos de espiritualidade, um pouco mais, meia hora até 45 minutos de estudo, debates, e depois uma meia hora para as combinações das atividades. Isso nas reuniões mensais. Para a formação de iniciantes, nós promovíamos encontros para... Não, só para avisar que são 5 minutos, você pode continuar. Já foram 5 minutos? Só para você ter uma ideia de... Sim. Tá. Para a formação dos iniciantes, nós fazíamos os encontros
então no centro pastoral, reuníamos todos os candidatos e lá nós trabalhávamos então em vários encontros, temas como Jesus Cristo, igrejas, ministérios, sacramento da Eucaristia, liturgia, depois as obrigações prioritárias dos ministros. Ou seja, levar a comunhão para os doentes e idosos é a primeira. A segunda, ajudar a distribuir a comunhão nas missas. Além do mais, nós formávamos também para ministros das exéquias. Até então não havia o ministério das exéquias. Os ministros também faziam as exéquias. Formávamos também os ministros da celebração da palavra para as comunidades onde não havia missa. Então imaginam a tamanha formação que se dava para esses ministros. Além do mais, esses ministros também eram animadores das comunidades, na liturgia, algumas pastorais, até na catequese, e nas diretorias, conselhos, sobretudo na organização dos grupos de novena para a Páscoa e para o Natal. Os ministros geralmente estavam na linha de frente para animá-los, ajudá-los. Muito bem, então depois de terem recebido a formação inicial, recebiam um mandato nas suas paróquias, e começavam as suas atividades, os seus trabalhos. Além do mais, nós também fazíamos os congressos. O trabalho de continuidade do Padre Marcos na área dos congressos, nós realizamos o 6º congresso. O Padre Marcos até então tinha realizado 5 congressos dos ministros da Arquidiocese de Porto Alegre, e nós realizamos o 6º congresso, 18 de setembro de 1994. Como vocês podem ver na capa, nesse congresso realizado no Colégio Rosário em Porto Alegre, reunimos 1.500 ministros. Depois nós realizamos o 7º congresso, em comemoração aos 25 anos dos ministérios na Arquidiocese de Porto Alegre, foi no Salão de Atos da PUC. Então nós reunimos nessa ocasião 2.500 ministros. Era muita gente. Foi um dia, um congresso muito lindo. Abordamos temas, experiências, convivência, troca de experiências. E o 3º congresso, no meu tempo, então no total era o 8º, era o congresso no dia 23 de setembro de 2001, o último ano, no Colégio Maria Auxiliadora, onde nós chegamos a reunir 3.500 ministros. Como nós sabemos isso? Pelas pastas distribuídas, inscrições e pelas comunhões distribuídas. Fizemos então um levantamento, quantos doentes e idosos recebiam por mês a Eucaristia em suas casas. Só nas casas somamos 8.750 pessoas. Além também de levar a comunhão para os doentes nos hospitais, ou nas casas de lares geriátricas. Mas esses 8.500 ou 700 doentes que recebiam a comunhão em casa, somente a contagem feita em casa. Então, sempre foram momentos fortes na caminhada, ao longo desses anos, para esse ministério de serviço tão importante prestado para a igreja, e ainda continua sendo prestado hoje, que vocês estão reunidos por essa causa, né? Além do mais, nós fazíamos os retiros. Os ministros, cada ano, participavam nas suas áreas pastorais, um retiro
de um dia para a espiritualidade, para o encontro de oração, encontro com Jesus, para animar-se espiritualmente, para a missão. Eu posso dizer que foram realmente esses anos que eu trabalhei com o setor dos ministérios da Eucaristia, da esperança e da palavra, foram anos de muita felicidade, de muita alegria. Ao ver esse povo animado, esse povo servindo a igreja, sendo presença de igreja, levando o pão da Eucaristia e a palavra de Deus, palavra de conforto, levando Jesus para as casas das pessoas que não podiam mais vir para a igreja. E sobretudo, animados para a ação missionária. Então, foram tempos assim que, diríamos assim, férteis. E nós investimos fortemente na formação, na espiritualidade e no serviço e na ação missionária. Foi um tempo maravilhoso. Depois eu terminei em 2001, quando a arquidiocese foi dividida em vicariatos. E depois eu continuei no vicariato de Canoas por mais alguns anos, animando e trabalhando junto com os ministros da Eucaristia. Até então, nós já tínhamos separado os ministros das exéquias, que foi um processo lento, gradativo, 1998, 9, 2000, então nós separamos. Então, separamos os ministérios, o Ministério da Eucaristia, o Ministério da Palavra e o Ministério das Exéquias. Que Deus abençoe o vosso trabalho tão importante para a nossa querida igreja da Arquidiocese de Porto Alegre e um feliz e abençoado encontro. Obrigado. Em 2004, eu fui convidado para ser o padre referencial, ou digamos coordenador dos ministros da Sagrada Comunhão no Vicariato de Porto Alegre. Então éramos 5 padres referenciais, um em cada Vicariato de Porto Alegre, porque naquele tempo a Diocese de Montenegro fazia parte do nosso Vicariato de Porto Alegre. Os 5 referenciais, cada um em seu vicariato, respondiam por esse Ministério da Sagrada Comunhão, nos diversos vicariatos. E o padre Gustavo Haas era o coordenador geral de toda a arquidiocese, compreendendo então os 5 vicariatos. Uma das primeiras atividades que nós fizemos é tentar elaborar um diretório para os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. E esse diretório levou um tempo, Da elaboração desse diretório participaram os diversos referenciais de cada vicariato, o próprio vigário-geral, Monsenhor Tarcísio, participou, e o Dom Dadeus também deu suas opiniões, e desse trabalho surgiu então este manual, que, como vocês podem ver, ele tem como lema: eu vim para servir. Este é o lema dos ministros da Sagrada Comunhão: eu vim para servir. Embaixo diz: Diretório dos Ministros da Arquidiocese de Porto Alegre, E do outro lado, na capa de trás, aparece então, digamos, os 5 vicariatos, compondo todos eles então a Arquidiocese de Porto Alegre. Esse diretório, ele foi elaborado com sugestão de muita gente. Eu fiquei encarregado de fazer a composição final das sugestões que vinham vindo. E eu quero apresentar rapidamente também. No início aparece a apresentação do Dom Dadeus. Ele apresenta o diretório,
Então, é um documento oficial. Depois, uma introdução elaborada por quem está aqui. E depois aparece uma fundamentação teológica dos ministérios. Aqui eu quero falar de ministérios. Eu esqueci uma coisa antes. Aqui nesse manual se contemplam 4 ministérios leigos. Ministério da Sagrada Comunhão, Ministério da Bênção, Ministério das Exéquias e Ministério da Palavra. Esses 4 ministérios, né, foram decididos para comporem esse manual numa reunião com os referenciais dos 5 vicariatos e a presença do padre Gustavo Haas. Então, esse diretório, realmente, ele contempla esses 4 ministérios leigos da nossa arquidiocese. Depois aparece também nesse livrinho uma fundamentação teológica elaborada pelo teólogo padre Geraldo Hackmann. E depois, continuando o livrinho, ele apresenta as orientações da arquidiocese para alguns ministérios. Isto é, esses 4 ministérios que antes eu disse: da Sagrada Comunhão, das Exéquias, das bênçãos e da Palavra. E sobre cada um desses 4 ministérios, no livreto aqui aparece a maneira como os candidatos aos ministérios devem ser escolhidos. Depois aparece como eles devem ser preparados. Mais adiante também como é dado o mandato a eles e como eles são enviados. E depois o ministério próprio de cada um desses 4 ministérios elencados. Bom, depois aparece bem especificado o Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão. É o que está mais agora, né, sendo debatido, né? Então aparecem as orientações desse Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão. E põe bem claramente como esse ministério, né, deve ser tratado com muito cuidado, já a partir da escolha dos candidatos. Que os candidatos, se insistia muito durante esses anos que estive à testa desse ministério, desde 2004 até 2010, insistia muito na escolha criteriosa dos candidatos. Depois também aparece a preparação que é feita com eles. Eram 14 encontros de preparação de março até novembro para o Ministério da Sagrada Comunhão. E mais adiante então aparece o mandato que é dado, né, na Catedral de Porto Alegre, com a presença de um bispo, quando os que então eram investidos no ministério, eles recebiam a OPA e também recebiam a carteirinha. Isso na festa de Cristo Rei, né? E mais adiante também o livrinho apresenta o ministério dos nossos ministros da Sagrada Comunhão, como deve ser o ministério deles. E aí se destaca que o ministério deles está mais voltado para a visita aos doentes, nas casas, geriatrias e hospitais. Durante meus 6 anos à testa desse Ministério da Sagrada Comunhão, muito se salientava a importância da visita aos doentes nas casas, geriatrias e hospitais. Mas também, é claro, eles também ajudavam na igreja na distribuição da Sagrada Comunhão. Eu falei há pouco, então, né, que a missão dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão é especialmente levar a Sagrada Comunhão e fazer a visita aos doentes, aos idosos, nas casas, nas geriatrias ou asilos, ou como quisermos chamar, e também nos hospitais. E depois, é claro que também eles ajudam, e com muito proveito, né, na distribuição da comunhão durante as missas. Agora, os ministros da Sagrada Comunhão
no exercício do seu ministério, durante os anos que exercem o seu ministério, eles também fazem cada ano encontros de formação permanente, que são 3 ou 4 encontros, em geral, na primeira metade de cada ano. Tá? E também a nível de área. E eles também fazem um retiro anual a nível de área. Lembre-se que naquele tempo as áreas eram 12 no Vicariato de Porto Alegre, não 5. Né? Tá? Então, os ministros, durante o ministério, repetindo um pouco, eles faziam o seu retiro anual na segunda metade de cada ano, a nível de área pastoral, e também faziam encontros de formação permanente na primeira metade do ano, cada ano, então, como estou dizendo, para se atualizar sempre mais. E o retiro dos ministros era uma atividade, era um compromisso deles, ao qual se dava muita importância, tanto que o retiro levava um dia inteiro, mais ou menos 8 horas, onde havia um padre que palestrava ou dava mensagem a eles, onde também havia um momento para a devoção do terço, onde havia também um momento para a adoração ao Santíssimo, ocasião para a confissão sacramental e encerrando com a missa. Era, na verdade, um retiro dos ministros a nível de área pastoral. Como também, repetindo, os encontros de formação permanente, que eram no primeiro semestre do ano em geral, era algo muito sagrado, que levava 3 a 4 horas cada sábado de manhã, em sábados de manhã. Depois também o que se salientava durante o exercício dos ministros da Sagrada Comunhão, se salientava a presença deles na procissão de Corpus Christi, na missa e procissão de Corpus Christi, onde eles até tinham muitas vezes uma atuação bem clara, bem própria. E depois também todos os ministros da Sagrada Comunhão eram convidados assim fortemente para estarem presentes na missa de Cristo Rei em novembro, quando outros ministros novos recebiam o mandato para serem ministros. Agora, todo esse trabalho referente ao ministério da Sagrada Comunhão exigia uma coordenação. Então, podemos falar que em cada paróquia havia uma pessoa que coordenava os ministros da paróquia. E, ao mesmo tempo, em cada área pastoral, havia também a pessoa coordenadora da área pastoral dos ministros. E eles se reuniam. Cada 2 meses, os ministros da Sagrada Comunhão de cada uma das 80 e tantas paróquias se reuniam no centro de pastoral comigo e com a coordenadora Mercedes Bolognese. Eu era visto como referencial, chamado como tal, mas na verdade a gente acabava coordenando, né? Tá. E também havia também aquela reunião, então havia essas 2 reuniões. Uma reunião só com os coordenadores de área, então eram com 12 pessoas, já que o vicariato eram 12 áreas. E no outro mês havia reunião com os coordenadores de cada paróquia. Então havia 80 e tantas pessoas que participavam dessa reunião. E nessas reuniões mais administrativas, a gente então procurava, digamos assim, levar adiante todos os trabalhos desse Ministério da Sagrada Comunhão. Como mensagem final, eu queria assim convidar a todos os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão a que valorizassem realmente esse diretório. A não ser que esse diretório já esteja revogado, né? No lugar haja um outro. Eu, ao menos, não tenho conhecimento de um outro diretório. Então, valorizem esse diretório, né? E se guiem por esse diretório, que fala muito claramente de muitos aspectos importantíssimos referentes a esse ministério. Vejam bem, primeiramente, o cuidado na escolha dos candidatos para esse ministério.
E nessa escolha, o pároco de cada paróquia tem uma palavra muito pesada, muito importante, né? A escolha. E depois eles realmente se disponham, né? Generosamente, à preparação inicial para esse ministério, que leva em geral 1 ano, né? Sem falhar, levam isso muito a sério. E depois também no exercício do ministério, que levem de fato, como já salientei antes, muito em conta a prioridade do trabalho na visita aos doentes, nas casas, nas geriatrias, nos hospitais, como também, é claro, uma importante ajuda nas comunidades, nas celebrações, nas Eucaristias, né? Mas eu queria também dizer que os ministros da Sagrada Comunhão sejam eles os primeiros a valorizar a Sagrada Comunhão, a comungarem, a fazer também a sua confissão, ao menos anual, né? Isso não é pedir demais. E eles também se disponham a uma formação permanente. Quando há momentos de formação, encontros de formação permanente, né, estimulados pelo Padre Márcio ou alguma outra pessoa, um bispo, realmente se dispõem à formação permanente. Que todos nós não estamos preparados a partir do dia em que nós recebemos o mandato. É importante que a gente esteja sempre aberto para crescer. Mente aberta e não mente fechada, né? E trabalhar em harmonia muito profunda com o seu pároco e com a sua comunidade, onde exerce o ministério da Sagrada Comunhão.